Dia de votação da PEC do teto de gastos deixa Brasília em alerta. Do lado de dentro do Congresso, Renan começa a discussão da proposta e, em primeira aparição pública desde o vazamento da Odebrecht, diz que a MP está fazendo política e perdeu o direito de fiscal da lei. Do lado de fora, a Secretaria de Segurança monta esquema de revista para evitar quebra-quebra do primeiro turno. E em meia hora, mais de 100 máscaras são apreendidas e 3 pessoas detidas. Os fatos da política do DF do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. Olha, para evitar as cenas de selvageria do último dia 29, a esplanada dos ministérios amanheceu fechada. O trânsito foi alterado e a segurança reforçada, com direito à revista na altura da Catedral. Tudo por causa da expectativa de novos protestos contra a PEC do teto de gastos, que começa a ser discutida em segundo turno no Senado. Neste momento, cerca de 1.000 pessoas estão por lá e a previsão é de maior movimentação à tarde. Mais cedo, a polícia apreendeu pelo menos 100 máscaras, maconha e coquetéis Molotov. 3 manifestantes foram detidos. A esplanada dos ministérios amanheceu com esquema de segurança reforçado. São militares dos batalhões do DF e das unidades especializadas, como Cavalaria, BOPE e Patamo, um efetivo de quase 1.500 homens. Os trabalhos começaram com revistas em um dos pontos de bloqueio da área central da região. Durante a ação policial, foram encontradas máscaras, coquetéis Molotov e até maconha. 3 pessoas foram encaminhadas para a 5ª Delegacia de Polícia. A vistoria, liderada pela PM, é para evitar que as cenas de guerra que ocorreram durante a votação do primeiro turno da PEC do teto de gastos se repitam. Na ocasião, para combater os ânimos dos manifestantes, a polícia reagiu com bombas de efeito moral e spray de pimenta. O grupo tentou reagir, mas foi contido pela polícia e teve de recuar. A confusão continuou e os manifestantes depredaram tudo o que viram pelo caminho. 6 manifestantes foram presos e soltos em seguida. A polícia registrou ainda 5 ocorrências de danos, a maioria carros queimados. O carro já era, carro novinho. Visando evitar depredação pública e privada, como aconteceu, o trânsito nas avenidas S1 e N1 serão interditadas. Nesta segunda etapa da votação da PEC que limita o teto de gastos públicos, o bloqueio do trânsito na esplanada começou parcialmente durante a madrugada. O público pode estacionar nas avenidas N2 e S2. A PM também continua monitorando as redes sociais dos organizadores do protesto para evitar ações premeditadas. Olha aí, ó. E dessa vez com essa atuação preventiva da polícia, as coisas devem ser diferentes. Tomara mesmo, né? Porque afinal de contas a gente viu aí há 2 semanas atrás que esses bandidos são capazes de tudo, né? Os organizadores, até pela falta de apoio popular mesmo efetivo, eles juntam militantes, são capazes de tudo, com bandidos que foram recrutados mesmo, segundo órgãos de inteligência policial. Bandidos que naquelas manifestações em que tocaram o terror aqui em Brasília, eles tinham a missão de esses bandidos que foram recrutados, enfrentar a polícia. Foi isso que a gente viu, é por isso que teve policial esfaqueado, teve rojões apreendidos, rojões que matam. Haja visto o que aconteceu naquele jogo do Corinthians lá na Bolívia. Lembra que mataram uma criança com um rojão? Também foram apreendidas porretes, barras de ferro, enfim, tudo isso de pessoas que supostamente chegaram a Brasília para participar de uma manifestação pacífica. Todo cuidado é pouco, a Polícia Militar faz muito bem e tomara que não se repitam aqueles episódios, desagradáveis de 2 semanas atrás, até porque esses bandidos são covardes, eles só agem em grupos, pequenos grupos, né? Que se juntam e formam uma multidão, mas eles só agem quando estão em grupo ou quando estão armados. Uma vez desarmados e separados ali, sem muito numericamente inferiores, eles ficam, em geral, pianinho. E a oposição tentou barrar a votação da PEC do teto de gastos. Senadores entraram com uma ação para que o Supremo Tribunal Federal suspendesse
a tramitação da proposta, alegando que Renan Calheiros havia descumprido o regimento. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso negou o pedido. O governo espera ver a proposta aprovada de uma vez por todas ainda nesta terça. Os detalhes ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Uma boa tarde, Renata. Começou quente a sessão, já com discussão entre os senadores, né? Pois é, Rodrigo, olá Senado, né? Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. A sessão estava prevista para começar às 10 horas, começou por volta de 10h44, já começou bastante quente, de fato. Senadores de oposição acusando o Renan Calheiros, o presidente do Senado, de rasgar a Constituição, de desrespeitar o Supremo Tribunal Federal. Eles alegam, né, de acordo com essa ação aí que você falou, que o ministro Barroso não aceitou, indeferiu, portanto, alegam que não tiveram tempo necessário para debater essa medida considerada aí tão importante. Isso porque a gente recorda que na quinta-feira passada, um dia depois da maioria dos ministros do Supremo decidir que Renan Calheiros deveria permanecer na presidência do Senado, mas ser retirado da linha sucessória presidencial, ele fez em um único dia 3 sessões extraordinárias, isso para contabilizar um prazo regimental, um prazo burocrático interno lá no Senado, a fim de que essa PEC de fato fosse votada hoje, o que deve realmente acontecer. Então, essa sessão já foi aberta, como você bem disse aí, com bate-boca. A gente tem imagens ao vivo dessa sessão. Agora, os senadores estão votando requerimentos, enfim, tendo aqueles debates necessários, né, numa casa legislativa. Então, a gente lembra que essa PEC, essa polêmica PEC aí, é motivo de tantos protestos. Hoje mesmo estão tendo manifestações, não só aqui em Brasília, mas em várias outras cidades. É uma medida que vai limitar os gastos públicos aí pelos próximos 20 anos. Então, o governo, os 3 poderes, na verdade, vão ficar limitados aí. O limite vai ser a inflação do ano anterior. Isso nos próximos 20 anos, como a gente disse, daqui a uma década, o governo em vigor vai ter a possibilidade de rever se continua ou não com esse limite aí. Então, é isso. É bem possível, de fato, que os senadores aprovem o segundo turno dessa medida. Então, a gente lembra que, por se tratar de uma proposta de mudança, de modificação, ela precisa de todo esse trâmite. Já foi aprovada em 2 turnos na Câmara, já foi aprovada no primeiro turno no Senado, com maioria, 61 senadores contra 14 senadores, isso no dia 30 de novembro. Então, hoje deve, de fato, acontecer esse segundo turno. O governo contabiliza aí algo em torno de 60 senadores, né? A gente já falou aqui várias vezes, o governo conseguiu aí uma ampla maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, deve realmente fechar esse ciclo, finalizar essa página, falando um pouco aí sobre o presidente do Senado, Renan Calheiros, essa figura tão polêmica, né? Ontem, pela primeira vez, o Ministério Público apresentou uma denúncia, isso no âmbito da Lava Jato. Então, ele e o senador Aníbal Gomes foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. A denúncia é de que eles teriam recebido R$800 mil de propina de uma empreiteira, isso para que essa empreiteira pudesse ser beneficiada com contratos da Petrobras. O presidente do Senado hoje já deu uma resposta, foi bastante duro aí, assim que ele entrou no Senado Federal para iniciar essa sessão. Ele criticou bastante o Ministério Público, disse que o Ministério Público está agindo de uma forma política, Rodrigo. Vamos ouvir o que Renan Calheiros falou esta manhã. O Ministério Público, infelizmente, passou a fazer política. Só política. Quando você faz política, você perde a condição definitivamente de ser o fiscal da lei. Depois que o procurador Janot colocou na força-tarefa 3 membros do Ministério Público rejeitados pelo Senado Federal para o Conselho Nacional do Ministério Público e para o Conselho Nacional de Justiça, isso por si só já demonstra o que ele está pretendendo fazer com o Senado. De modo que as conduções coercitivas, as buscas e apreensão, o pedido de prisão, a prisão da polícia, a usurpação de competência, tudo é decorrente do fato do Procurador-Geral da República ter colocado como membros da Força-Tarefa 3 pessoas rejeitadas pelo Senado. Rodrigo, certamente essa fala deve ter uma resposta à altura, né? Vamos aguardar. Obrigado, Renata. Pois é, elevou o tom aí o presidente do Senado, que é réu e ontem foi denunciado. Mas assim, se é verdade o que ele está dizendo, o senador precisa apresentar esses nomes. Que nomes são esses? Rejeitados pelo Senado para algum tipo de indicação, talvez para o Conselho Nacional do Ministério Público, é uma vingança dos procuradores, ou simplesmente o presidente do Senado não tem o que apresentar em sua defesa e resolveu então tentar desqualificar
os seus acusadores e denunciantes. Essa estratégia é manjada, é antiga. O ex-presidente Lula, por exemplo, à falta de argumentos, adotou a estratégia, na sua defesa, adotou a estratégia de provocar o juiz Sérgio Moro, para ver se o juiz, de alguma maneira, perde a compostura e, com isso, eles podem alegar, como tem tentado reiteradamente, alegar suspeição do juiz, porque o Lula morre de medo da mão pesada do juiz Sérgio Moro. Então, assim, como não há argumentos, como se defender de acusações tão graves de roubo do dinheiro público, tem gente que faz a opção mesmo por tentar desqualificar a denúncia, seus acusadores, seus investigadores e até mesmo os magistrados. E a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Lula e a ex-primeira-dama Marisa Letícia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O indiciamento faz parte de 2 investigações da Lava Jato. A primeira trata do aluguel de um apartamento em frente à casa onde Lula mora, em São Bernardo do Campo. A outra é sobre a compra de um terreno que seria utilizado para o Instituto Lula. Segundo a Polícia Federal, os 2 casos são formas disfarçadas de pagamento de propinas da empreiteira Odebrecht. Lula nega irregularidades e diz que é vítima de perseguição política. Agora, o ex-presidente já é réu em 3 ações e é investigado em outras. Exatamente. Olha, quando a notícia fala do que o problema decorre de um aluguel de apartamento, se trata do seguinte: o que a polícia descobriu e está convencida é que o apartamento vizinho do Lula mora numa bela cobertura lá em São Bernardo do Campo. Pois bem, ele também ocupa o apartamento vizinho, são 2 apartamentos por andar. Ele ocupa o apartamento vizinho. Ele tem um contrato de aluguel com esse apartamento, mas o que a polícia descobriu é que, na verdade, é um contrato de aluguel fajuto, o apartamento é dele. Mas, enfim, como ele não tinha como justificar a compra do apartamento, fez lá um contrato de gaveta e um contrato de aluguel fajuto. É isso que fez com que ele, Lula, fosse denunciado por crime de corrupção passiva, que é quando o sujeito, em razão do cargo que ocupou ou que ocupa, aceita, pede ou recebe vantagens em função do cargo, portanto, recebeu essa principal acusação, e os demais acusados, que são a mulher dele, Marisa Letícia, o ex-ministro Antônio Palocci e mais outras pessoas, são acusados, esses todos no mesmo caso, de lavagem de dinheiro. E a seguir, a DASA recorre de decisão judicial e quer voltar a cobrar taxa extra de 40% nas contas de água. O Band Cidade volta já.